Oi. Ih, meu Deus, peraí. Botei a câmera pro lado errado. Foi. Agora sim, te Quando você vejo for botar bem. isso, quando você for botar isso no Insta, no... Como é que é? No YouTube, você No tira YouTube, essa parte, né? pode deixar. Deixa comigo. Tá ajustando aqui a luz também? Deixa eu ver aqui. A Acho que minha, essa você tá tá me mais vendo bem? forte. Tô assim, Tá? te vendo bem. Deixa eu só convidar o pessoal aqui, Aham. para quem ainda não entrou. Aí eu mando assim pra galera, pro Eita, pessoal. meu irmão já é. Ah, tá. Meu irmão, Carla Verônica. Que bom, o pessoal vai entrando. Boa noite, boa Boa noite. noite a todos que estão aqui conosco. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu tô aqui enviando. E já aproveitar, né? Aqui abaixo tem como se fosse um aviãozinho. Você vai clicar ali, você vai conseguir enviar essa live para maior quantidade de pessoas que você puder. Porque o assunto é muito interessante, eu tenho certeza que várias pessoas vão se beneficiar aí desse, desse material tão rico, dessa segunda parte da live. A primeira parte, para quem não sabe, está lá no meu canal no YouTube. Se você não sabe onde é, aqui mesmo no meu perfil, lá no link tem o canal no YouTube e já está lá a primeira parte da live para quem ainda não assistiu, tá bom? Fiquem à vontade, vai lá no meu Insta, aqui no meu Insta, você vai ter acesso à primeira parte da live que hoje a gente vai dar continuidade. Isso aí. Dani, eu queria aproveitar enquanto eu tô acabando aqui de mandar para todas as pessoas que eu conheço esse link, você pode se apresentar, por favor, para o meu público aqui do meu canal. Quem é você? O que você faz? Fique à vontade aí para se apresentar. É verdade, né? Bem, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Primeiro, boa noite, né? Para mim é um prazer estar aqui agora pela plataforma da Lê, né? Meu nome é Daniele Martins, eu sou terapeuta, atuo também na área da TCC, que é terapia cognitiva comportamental, que tem por objetivo, né, ajudar os pacientes a entender mais as suas emoções e não se auto-sabotarem por causa dela, por não entenderem ela de uma forma completa ou não conseguirem, né, gente, controlar ela de uma forma que eles gostariam, né? Então, o objetivo do tratamento é esse, te ajudar a você não se auto-sabotar. Mais sobre esse assunto, vai lá no meu Insta, fala lá no DM, que a gente conversa mais sobre esse assunto, para a gente não ficar delongando, que tem muita coisa, gente, para falar nesse conteúdo dessa noite, né? E é isso aí. E Dani, quais serão os assuntos, assim, se você puder dar uma pincelada no que a gente vai falar nos próximos 45 minutos aí? O que as pessoas que estão aqui podem esperar dessa live? Isso aí, então, voltando, né, de novo, eu acho que na quinzena passada, né, o pessoal gostou demais da live do autoajuda, autoprioridade, né? Nós recebemos vários comentários, o pessoal entrou em Verdade. contato comigo pelo WhatsApp, pelo DM. Gente, obrigada. Não imaginei que vocês iam gostar tanto da live assim. Então, primeiramente, agradeço pela participação de vocês e por vocês gostarem tanto do nosso trabalho, né? Das perguntas e tal. O que nós vamos conversar um pouco sobre a live de hoje também é sobre a questão também do autocuidado, do autoconhecimento também, a importância do relacionamento saudáveis, né? Que as pessoas elas têm essa dificuldade de entender, elas querem um relacionamento saudável, mas elas esquecem que para ter um relacionamento saudável, elas precisam ter um relacionamento saudável com elas primeiro. Né? Então, não tem como, gente, você querer ser cuidada e não se cuidar, você não se amar, não saber se amar, não saber entender quais são as suas prioridades, o que você quer para a sua vida, mas achar que os de fora têm que entrar na sua vida para te direcionar o que você quer para a sua vida.
Então, aqui nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, né? Como é que nós podemos se conhecer, começando com o nosso autocuidado, para que assim, dessa forma, as pessoas que também entrar na nossa vida, vai entrar para complementar, né? Não aquela questão do Isso. eu só dou. Não, eu já tenho o meu, você está entrando para acrescentar o que eu já tenho de bom. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso na live de hoje. Muito importante. Pessoal, eu tenho algumas anotações aqui, então se vocês me viram olhando para baixo, é porque eu estou olhando as minhas anotações. E segundo recado que eu gostaria de dar é que aqui abaixo tem um espaço para comentários. Então, quem quiser conversar com a gente ao vivo, deixar sua pergunta, sua experiência, fiquem à vontade para deixar aqui os seus comentários, que conforme a gente for conversando, é muito importante a gente ter essa interação aqui com vocês, tá? Então, Dani, vamos lá. A primeira parte que você falou, né, que eu acho muito importante a gente fazer essa autoanálise, né, da importância do autocuidado. Vamos começar por essa parte aí que eu sou apaixonada. Bem, começando por essa parte, nós pincelamos um pouco na live anterior. Nós falamos que cuidar de si, né, seja através de um descanso adequado, seja através de atividade física, seja na alimentação saudável. O bom do cuidar de si é que ele é essencial, gente, para manter a saúde física e emocional de uma forma equilibrada. E automaticamente também isso nos ajuda a ter um autoconhecimento. Esse autoconhecimento é tirar aquele tempo, sabe? Para refletir no que você quer para você, nos seus sentimentos, nos seus objetivos, nos seus desejos, né? Isso vai te ajudar a compreender melhor a si mesmo e a tomar decisões alinhando os seus valores e o que é mais importante para você. Ou seja, isso te ajuda em toda a sua vida. O que é bom também, gente, em se autocuidar é que você aprende a ser mais resiliente. Por que você aprende a ser mais resiliente quando você se cuida? É porque quando você cuida de si mesmo, você está melhor equipado para lidar com os desafios de estresse que acontecem no nosso dia a dia, que é E não normal. são poucos, né? Não, não são, infelizmente. Isso nos ajuda, gente, a recuperar mais rápido ao enfrentar essas dificuldades que vêm, independente das circunstâncias. Nos ajuda a enfrentar isso com mais confiança. Então, isso com certeza vai nos ajudar a diminuir o nosso estresse também, que infelizmente nós temos. Não temos para onde fugir disso. Aonde ajuda também na questão do a terapia te ajuda nesse sentido também, né? A controlar o seu estresse. Porque a gente não tem como se livrar do estresse, não tem como. Ansiedade são emoções. Onde fica ruim é quando ela está fora do controle. É onde começa a dar aquele pane, né? Então, o objetivo é nos ajudar a controlar o nosso emocional. O que vai nos E quando ajudar dá também... esse. Pode falar. Desculpa, Dani. Quando dá esse pane, né? É porque o seu corpo já está te dizendo que ele chegou num nível crítico, ele está no limite. E Exatamente. quando a gente conversou anteriormente sobre esse assunto, eu compartilhei com você que muitas das minhas mentoradas, quando chegam para conversar comigo, a gente vai ter a nossa sessão de mentoria em inglês, elas falam: Letícia, eu não tive tempo para nada essa semana, eu não vi nada do material, eu tô exausta, vamos só conversar. Às vezes elas falam isso, só quero conversar. Sim. Só que a gente faz a nossa conversa, né, em inglês, com pinceladas de coisas em inglês, se a pessoa não tem um nível para se comunicar com mais liberdade, a gente conversa um pouquinho em inglês, um pouquinho em português, mas o mais importante que eu falo para elas é: você teve a coragem e investiu em você para estar aqui, tirando esse tempo para falar algo que você acha importante, que é seu,
praticar a língua inglesa, mas além disso, você não está fazendo isso para a sua empresa, para o seu trabalho, porque seu chefe mandou, você está tomando essa decisão porque você está fazendo isso por você. É um conhecimento que ninguém vai tirar de você, independente da área que você for atuar, do local que você for. Você está aprendendo a comunicar a sua essência, o que você é, em uma outra língua que você vai se conectar com pessoas de todo mundo. Então, até para a pessoa chegar nesse nível de entender que ela está fazendo isso por ela, que é um cuidado com ela, é o tempo só dela, isso também demora. E muitas pessoas já colocam isso como uma objeção, que eu tenho que colocar ali por terra logo na primeira sessão, quando a gente conversa. Sim. Por que você me procurou? Por que você procurou uma mentoria? Qual a sua experiência com a língua inglesa? Dani, eu faço essa anamnese, vamos dizer assim, antes da gente começar, até para eu entender se aquela pessoa está no momento para fazer uma imersão, uma mentoria ou não. Então, quando você fala de autocuidado, eu na hora liguei isso ao que eu sempre prego aqui no meu Instagram, com o que eu falo para as minhas mentoradas. Você tem que fazer isso por você. Porque se você fizer isso por outra pessoa ou porque a sua empresa mandou você fazer, a probabilidade de você parar no meio do caminho ou você começar a procrastinar, colocar um monte de obstáculo é enorme. Aí você não avança, porque não está sendo para você, não está sendo esse autocuidado, né? Exatamente. A gente precisa entender, gente, que para que o nosso futuro ele seja diferente, muitas das vezes nós precisamos pensar e agir de forma diferente. Nós não temos como o futuro da gente ser de um jeito que a gente idealiza se o nosso presente a gente faz as mesmas coisas. Não funciona assim. Nós precisamos mudar, sabe, esse presente. E, gente, e tudo bem precisar de uma ajuda profissional para isso. Entende? Precisamos disso. E o que que tem? Tudo bem isso. Isso vai ser bom. Isso não quer dizer que você vai precisar de uma ajuda profissional, gente, eterna. Não quer dizer isso, porque o mentorado em si, o terapeuta, ele não tem por objetivo ficar com você eternamente, não. O objetivo dele é te ajudar a você voar com as suas próprias asas. Esse é o nosso objetivo aqui, né? Mas todos nós precisamos de ajuda profissional de vez em quando. É natural, nós somos seres humanos. Precisamos de ajuda, né? Exato. Então é mais ou Até menos... uma máquina, né? Precisa de manutenção, imagina a gente. Exatamente. Né? E isso é muito importante você falar, Dani, porque às vezes eu conversando, com o tempo, né? A gente com uma mentoria é como se fosse uma consulta com um terapeuta, né? A gente, e ainda mais eu que faço um a um. Às vezes tem um momento que eu sou muito séria e falo assim, olha, a sua questão aqui está sendo muito mais emocional. Então eu oriento a pessoa a procurar uma ajuda profissional para que ela tire uma carga, uma ansiedade que está atrapalhando o desenvolvimento linguístico dela. Porque às vezes a pessoa já está tão sobrecarregada e está naquele limite de explodir que ela não consegue nem colocar mais uma informaçãozinha sequer naquele momento dela de estresse. Então, muitas das minhas mentoradas procuraram já uma ajuda profissional, já falaram, Lê, voltei a fazer terapia ou iniciei a terapia, estou me sentindo muito melhor. E eu fico muito feliz com isso, né? Porque eu consigo ajudar essa pessoa não só com a minha expertise, né, que é a língua inglesa, ensinando elas como se comunicar dentro e fora do ambiente corporativo, mas também o impacto que tudo isso tem dentro da vida delas, como seres humanos e como gestoras e mães, mulheres. Isso é muito gratificante. Falando sobre isso, Dani, eu vou compartilhar aqui um comentário da Marilene, que estava conosco na semana passada. Sim. Ela disse assim: boa noite, Letícia e Dani. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês por nos proporcionar mais uma vez a oportunidade de obter essas informações valiosas para nós. E através da live da semana passada, passei a me cuidar mais. Voltei até as minhas caminhadas. Gratidão. Viu? Isso aí, Mari. Então, é uma coisa tão simples, né? A gente aqui conversando,
A nossa live, gente, é uma conversa, nada mais do que isso, uma conversa. Em que a gente troca algumas experiências com vocês. Então, podem colocar aqui os seus comentários. Mas saber que isso impactou, né, a vida das pessoas, isso aqui é uma das coisas que a gente está sabendo. Fora as outras coisas que vão Verdade. chegando aos pouquinhos, né? Tá bem É legal. verdade. É verdade. Vem chegando assim, sabe? Vários, eu tive assim vários agradecimentos, né? O pessoal entrou lá no meu WhatsApp, né? Que é o contato lá da Nabi. Entrou, mandou mensagem, agradeceu, né? Até porque nós somos mulheres, homens também, né? A gente tem aqui homens também, mentoria. Então, nós conversamos. A questão de gestão do tempo é uma dificuldade de todos nós, né? É lógico que as mulheres elas têm uma dificuldade a mais, porque muitas das vezes elas têm que lidar com o trabalho, com a questão da família, então elas não conseguem tirar um tempo para cuidar delas mesmas, sabe? Às vezes elas lembram que elas são esposas e mães e esquecem que elas são mulheres. Elas precisam desse tempo para elas. E quando você esquece disso, quando você ou não dá importância, né, entre aspas aqui, quando você não entende a importância disso, é onde começa a dar o surto de tudo. Entende? É muito triste eu tenho minhas pacientes e elas chegarem a um ponto delas se sentirem como se elas estivessem devendo algo para alguém, quando na realidade elas sentem isso nelas mesmas, sabe? Como se elas não estivessem conseguindo aproveitar o tempo delas com qualidade. Elas se sentem com estafa o tempo inteiro e acaba não se sentindo autossuficiente, nem como mãe, nem como esposas e muito menos como mulheres. Então, a questão do autocuidado, ele é uma prioridade, gente, para todos nós. Nós precisamos disso. Como a lei mesmo diz, nós não somos uma máquina. Nós precisamos daquele momento do respirar, né, para conseguirmos enfrentar as coisas que vêm, gente. Não tem como. Você pode levar, programar toda a sua vida, mas as dificuldades vêm, os estresses vêm, os problemas vêm. Então, nós precisamos tirar aquele momento para que a gente consiga, né, respirar e, ó, vamos embora. Mais um. Quando você está mais preparado, fisicamente, mentalmente, você consegue levar as coisas de uma maneira mais fácil. Excelente. A Marilene deixou uma pergunta aqui que eu achei muito legal, que ela fala como o inglês pode me ajudar nessa área. E por que que eu marquei essa live com essa profissional maravilhosa, a Dani, da NAB Terapias? Porque muitas pessoas me procuram e falam: ah, eu gostaria muito de aprender inglês como uma realização pessoal. Ela já tem no trabalho, já usa no trabalho, mas quer aprimorar o inglês como algo que ela sempre quis, mas não tem aquela liberdade de falar o que realmente sente. Ela repete coisas Uhum. que ela escuta ou que ela vê. E outros casos, não é só por realização pessoal, é porque ficou um trauma de alguém falar que ela não iria chegar lá, que ela não era boa o suficiente, que o inglês dela não era bom o suficiente para aquele determinado cargo, aquela determinada posição. E a pessoa fica tão insegura que eu falo assim: o que você quer que eu faça? Porque o seu nível de conversação de inglês está bom, assim, eu quero entender melhor. E a pessoa começa a me contar a história, eu falo, gente, então não é só uma questão de saber a gramática, saber vocabulário, saber se portar. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes a questão, a cerne da coisa toda é que a pessoa já vem com esses bloqueios emocionais que são objeções, né, que acontecem mesmo até para o próprio organismo se proteger e que na primeira sessão que eu faço com as minhas mentoradas, Dani, eu faço uma análise com elas, que se chama Smart Goals and Strategic Planning. Qual é a função dessa ferramenta? Então, antes da gente começar qualquer assunto, isso é o primordial no nosso primeiro encontro, Dani. Eu faço o seguinte: planejo junto com elas isso que você falou, esse tempo. Então, como vai ser a gestão de tempo delas?
Então a gente senta e nessa primeira sessão nós vamos traçar a meta que ela vai alcançar durante essa jornada juntas. Então a gente vai focar em uma meta, porque senão você faz uma salada e não chega a lugar nenhum. Então a gente começa pequenininho e durante essa jornada juntas, a gente vai quebrar essa grande meta em microações que ela vai fazer durante todas as semanas, a cada encontro, a gente vai avaliar isso. E o planejamento estratégico semanal, que nada mais é do que a gestão de tempo. Então ela vai saber o que ela vai praticar de inglês, como ela vai praticar, quando ela vai praticar e que resultado ela vai obter, ou ela deseja obter. E aí sim ela consegue fazer essa autoavaliação semanalmente. Eu acho que essa aí é a grande estrutura, a grande base que muitas pessoas, quando vão estudar sozinhas, não têm ideia do que estão fazendo. E o inglês em si, o fato de você ter essa comunicação de inglês como uma língua franca, aí entra o que a Marilene perguntou, né? Como que vai ajudar? É você conseguir ter essa realização pessoal de ter a sua própria voz, não precisar de nenhum intermediário para isso. Você saber que apesar de todas as divergências e dificuldades que as pessoas falaram, você foi capaz e continuou se dedicando. E por último, mas não menos importante, é você beber direto da fonte. Você ter autonomia de consumir o conteúdo que você deseja, seja ele do trabalho, acadêmico, música, filme, direto da fonte. Então, é uma liberdade muito boa quando você consegue ter essa disponibilidade. E tá tudo muito atrelado. A parte emocional, gente, não é uma caixinha que a gente bota à parte. Não é. Ela tá junto. Então, se você está aprendendo uma nova habilidade, seja ela qual for. Aqui eu tô falando de inglês porque é minha área. Sim. Mas pode ser, sei lá, aprender um instrumento, estudar alguma coisa nova. Se o seu emocional está ferido, você está exausta, você não sabe por onde ir, primeiro você tem que entender que esse problema existe. Você pode até fazer em paralelo, como muitas das minhas mentoradas fazem, né? Fazer a terapia e continua seu processo. Mas o que você não pode fazer é desvencilhar. Porque é uma pessoa só. Você não vai se dividir em múltiplas, né? E falando sobre gestão de tempo, Dani, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a resolução dessa questão de tempo. O que você costuma dar de dica para as pessoas sobre esse problema de saber gerenciar o tempo? Geralmente, quando eu converso muito com as minhas pacientes, a primeira coisa que a gente faz, né, é conversar na questão do tempo de ver a agenda dela, de como é a rotina dela. Porque às vezes as pessoas elas têm a dificuldade de entender a diferença da rotina e do hábito, né? Então, quando a gente começa a fazer a pessoa entender qual a diferença da rotina e do hábito, e a gente ali começa a conversar o que é necessário fazer diariamente e o que você pode dividir semanalmente, isso é onde ela começa a conseguir ver que tirar umas horinhas para ela não é impossível, né? Então, a primeira coisa que eu falo, vamos rever a sua agenda? Vamos ver se você não quer fazer muita coisa, né, durante um dia. Porque às vezes a gente esquece, gente, que a semana ela só tem 7 dias. E às vezes a gente esquece disso, né? E a gente vai botando um monte de coisas para fazer, a gente não consegue fazer. E automaticamente nos sentimos frustrados, porque a gente não consegue dar conta. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é isso, Lê. Ver o hábito e a rotina, separar na agenda dela o que é essencial para se fazer e ir separando. E desse jeito mostrar para ela, né, de forma bem prática, como é que ela pode conseguir pelo menos tirar 2 horinhas para ela, né? Começando, lógico, meu objetivo é que ela chegue a um dia, mas a gente começa com 2 horinhas, né? Para ela tirar semanal, para que ela consiga recarregar suas energias, já começando assim. Excelente. Então, eu já vou pegar o meu gancho aqui, tá? Eu sempre falo para as mulheres que eu trabalho junto, né? As minhas mentees, eu chamo de mentees. Falei, se você tem 2 horas na semana para você se dedicar, faça com que essas 2 horas, essa 1 hora, seja um momento de qualidade. Porque não é quantidade de tempo.
é a qualidade do tempo que você está dedicando. Então, se você vai fazer sua prática de inglês, isso é uma demonstração de autocuidado que você está Sim. tendo. Então, eu sempre falo, associa com coisas que você gosta. Uma das minhas mentoradas está fazendo agora o seguinte, ela pretende viajar em breve para os Estados Unidos, né? Então a gente está vendo receitas, porque ela quer saber coisas do restaurante, o que ela vai pedir nos restaurantes. Então a gente está vendo receitas para ela ver os alimentos, como é que são os alimentos em inglês, não só os alimentos crus, mas eles já preparados. A gente está Sim. estudando cardápio, menu, o que ela vai escutar as pessoas falando. Então eu coloco vídeos de situações reais para ela se acostumar com o sotaque de pessoas, sotaques diferentes, né? Sim. Uma vez era uma moça indiana que estava falando inglês no drive-thru. Ela, Letícia, que loucura, como é que eu vou entender isso? Eu não tô nem vendo o rosto dela. Não foi uma prática muito legal, mas o gancho daqui é você entender que esse momentinho que você falou, que a mulher principalmente, né, porque meu público é feminino, tá tirando para ela, faz parte desse processo de autocuidado, que é muito importante quando a gente faz esse planejamento, esse gerenciamento de tempo também. Dani, gente, coloquem aqui as suas perguntas, tá? Que daqui a pouco eu vou abrir o momento para Dani responder vocês. Eu queria que você falasse sobre relacionamentos saudáveis. Como é que tá atrelado? Relacionamentos saudáveis, gente, ele está totalmente atrelado, né, como a Lê falou, sobre autocuidado. Uma pessoa que ela se cuida, ela passa a se valorizar e passa a ter mais facilidade de impor limites, porque ela entende exatamente o que ela quer. Então, se ela entende o que ela quer, ela define os seus limites de forma de expressar de uma forma muito mais fácil. A necessidade, ela passa a entender as suas necessidades e passa a compreender melhor também a necessidade do outro. Ela fica mais apta até para entender mais as necessidades dos outros. Então, os relacionamentos dela, seja amizade, seja amoroso, já são diferentes, gente. Porque ela já sabe o que ela quer para ela. E muito também importante também, que foi até o que a Lê falou, sobre a questão da realização pessoal, né? Sobre a questão das clientes dela, sobre aprender uma nova língua, independente do que essa pessoa, para que essa pessoa queira, né? Isso também é uma realização pessoal. Gente, isso é maravilhoso. Uma pessoa que auto se cuida, ela sabe exatamente, tá? Estão conseguindo me ouvir? Sim? Eu tô Ah, escutando super tá. bem. É porque eu vi aqui, deu um jeito aqui, eu falei, pronto, a internet caiu. Não. Uma pessoa que ela tem uma realização pessoal, ela foca nas suas realizações pessoais, ela passa a ter um foco na questão de entender o que ela quer e vai de forma, gente, tão maravilhosa em alcançar aquele objetivo dela. E quando ela consegue realizar isso, meu Deus, olha, só quem já realizou é que sabe. Verdade. Mas Olha, eu vou tudo compartilhar. isso começa com autocuidado. Sim. Eu vou compartilhar com você algo que aconteceu no finzinho da semana passada, na sexta-feira. Eu iniciei um processo de mentoria, é uma mentorada nova, e a primeira sessão foi preparando ela para fazer uma apresentação Uhum. de trabalho. E ela mostrou para mim os slides que ela tinha feito, eu dei uma revisada nos slides, né? E treinei o que ela ia falar. Treinei a pronúncia de algumas palavras, tal, tal, tal. Quando acabou a apresentação dela no dia seguinte, ela me mandou os prints do pessoal do trabalho dela, falando, Letícia, olha os elogios que eu recebi por e-mail do pessoal do trabalho. Falando, sua live foi maravilhosa. Sua apresentação foi maravilhosa. Você mandou muito bem. Parabéns, continue assim. E uma coisa que ela falou, eu estava falando com pessoas de outro país, ninguém ali falava português. Eu estava representando a minha empresa, né? Então eu tinha que falar com todas as pessoas. E olha o feedback que eu tive, né? As pessoas falando que eu me saí muito bem. Isso na primeira vez, na nossa primeira sessão. Eu Maravilha. falei, é daí para mais. Porque você acreditou em você. Eu passei para você, pincelei com você, claro, que isso te deu mais confiança, mas você foi. Você não deixou
de ir, né? E quando você fala também sobre impor limites, eu acho isso muito importante, porque muitas vezes as mulheres, não só nos seus relacionamentos pessoais, mas dentro do ambiente de trabalho, porque a maioria das mulheres com quem eu trabalho são gerentes, né? Que Sim. convivem com muitas pessoas. Elas falam, gente, eu tô levando o trabalho para casa, eu não tenho fim de semana. Então, quando a pessoa entende aí a importância de se priorizar, eu acho que até nessa parte isso tende a diminuir, não, Dani? O que você acha? É verdade. Quando a pessoa ela entende exatamente, né, qual que ela quer, o que ela pretende fazer, não só agora, mas pensando no futuro, ela já começa a fazer o presente dela de uma forma diferente. Por isso a importância, né, de você entender o que você quer primeiro para você. O que você pensa em ser daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Eu sempre falo muito isso com meus pacientes. Entenda o que você quer lá na frente. Porque se você não saber nem o que você quer ser, gente, daqui a alguns anos à frente, como é que você vai mudar o seu presente? Não tem como. Então, ter esse autocuidado é pensar no futuro você lá na frente. Isso vai te ajudar ao seu presente, no que você vai estudar, no que você vai ler, no tempo que você vai dedicar a você, porque isso vai contar tempo. Porque assim, quando chega lá na frente, gente, não adianta chorar. Exatamente. O tempo, eu sempre falo, o tempo vai continuar passando. O Sim. tempo não vai parar para você. Ele vai continuar passando. Os problemas vão continuar ali. Se você esperar o momento perfeito para você iniciar, você não vai iniciar nunca. Não existe um momento perfeito, né? Infelizmente, as coisas vai ter que acontecer. Então, muitas mulheres também falam, se eu tivesse feito antes, se eu tivesse começado antes. Eu falei, mas você está aqui agora. Vamos deixar o passado no passado, foca no agora e no futuro, no que você vai fazer quando você estiver aí, ó, com a sua liberdade na mão, falando inglês à beça. Isso aí. Dani, sobre... Ah, tá. Quando você se... Eu anotei essa frase que eu achei bem legal, que eu e a Dani conversamos. Quando você se preocupa mais com os seus assuntos, as coisas acontecem naturalmente. E aí, Dani, o que você tem para falar sobre isso? Gente, é a mais pura realidade. Quando a gente começa a entender mais, primeiro o que a gente quer, as outras coisas elas vão funcionando. Porque assim, no que você pensou, no que eu quero ser daqui aos 2 anos, vamos jogar 2 anos, do que eu quero ser daqui a 2 anos, eu passo a entender que o meu presente ele tem que estar em harmonia com o que eu quero daqui a 2 anos. Então, a minha profissão que eu tenho é a que eu pretendo continuar tendo, então eu vou estudar mais, eu vou me qualificar melhor, né? Eu vou passar a fazer as coisas com mais qualidade, porque eu pretendo ter a mesma profissão daqui a 2 anos. Mas vamos supor que eu queira mudar. Então, como é que eu vou ali? Eu vou ter que mudar o que eu vou estudar, em que eu vou dedicar o meu tempo, entende? Então, isso automaticamente vai exigir de você pensar mais em você. E isso vai parar, não vai te permitir ter tempo de ficar pensando em outras coisas secundárias, né? Como, sei lá, a vida dos outros, vamos botar assim. Né? Eu não Sim. tenho mais tempo para isso, porque você está ali dedicando o seu tempo para você. E isso é importantíssimo, gente, porque se você não pensar em você, quem vai? Se você não investir em você, quem vai? Com certeza. Então, vamos Isso, pensar, né, um pouco nisso. isso também está até muito junto com as pessoas que você se cerca, com o que você consome, como você falou, né? Ver a vida dos outros. Às vezes a pessoa gasta um tempão no TikTok vendo, sei lá, fofoca, assistindo programas que não vão acrescentar em absolutamente nada na vida delas de uma forma constante. E esse tempo ela poderia estar dedicando ao crescimento dela, ao autocuidado dela e planejando mesmo quem ela quer ser, né? Daqui a 2, 3, 5 anos, né? Uhum. Só lembrando, gente, assim, nada contra, tá? De quem vê TikTok, nada disso. Cada um libera o seu tempo da Não, forma que quiser, e não né? é só a questão do que você vai consumir, não. O que eu falo aqui é a questão. Eu falo de tempo,
Porque Aham. as minhas mentoradas sempre vêm com essa coisa. Eu não tenho tempo. Eu não tenho Uhum. tempo. Aí eu falo, faça uma análise. Aonde você está investindo o seu tempo? Eu sempre gosto de usar essa palavra. Investir tempo. Porque Exatamente. tempo é a coisa que a gente tem que não tem preço. Você não tem como comprar tempo. Exatamente. Gente, Então, o tudo, tempo. bota uma coisa na cabeça, gente. Tudo que você não tem como comprar no mercado, no shopping, ele é valiosíssimo, Exatamente. entende? Não tem Ele é preço. muito. Então, não tem como a gente ficar gastando tempo em coisas que não vão te acrescentar em nada, né? Você querer perder tempo, às vezes, numa coisa, né? E tal. Desde o momento que você já cumpriu ali a sua meta, eu tenho ali minha meta lá, o que eu vou fazer, não sei o quê. Aí tu perde seu tempo, mas também até nisso tem que ter um autocontrole. Exato. Porque senão, filho, já era. Lembra-se, não posso comprar tempo no mercado. Se eu não posso comprar tempo no mercado, eu vou gastar ele de uma forma mais lógica e inteligente. Exatamente. Eu vou ler aqui o comentário da Marilene, que eu achei bem legal. Ela falou assim, ó, Uhum. boa noite, pessoal. Outras pessoas precisam ouvir essa live. Vamos compartilhar. Se E cada um convidar uma ou duas pessoas, vai ajudar muito as pessoas, hein? A cada um aqui que entrar. Então, gente, vai lá no aviãozinho que ainda dá tempo. isso aí. Dani, me fala aí qual será o próximo tópico, o que você quer compartilhar? Próximo tópico também, gente, sobre a realização pessoal aqui, continuando aqui um pouco sobre a realização pessoal, né? A questão da importância de você, quando você consegue cumprir ali as suas metas, a sua realização, a sua satisfação com você mesmo, isso é maravilhoso. Algo também que eu destaquei muito também na outra live foi a questão de lembrar que tirar tempo para você, dedicar tempo para você, não significa um ato de egoísmo. Pelo contrário. E muito menos que você ignora os sentimentos e as emoções das outras pessoas. Pelo contrário. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre as suas próprias emoções, o que você quer, e as emoções das outras pessoas. Entender a necessidade das outras pessoas também. No que você entende melhor as suas necessidades, você consegue entender um pouco mais as necessidades das outras pessoas. Encontrar esse equilíbrio, ele pode ser até desafiador e difícil, mas para se ter uma vida equilibrada e gratificante, isso é muito necessário. E voltando e repetindo, precisar de ajuda profissional sobre isso, gente, tudo bem, entende? Lembrando de novo, o objetivo da mentoria, o objetivo do terapeuta não é ficar com pacientes eternos. Pelo contrário, deixar vocês voarem as suas asas e abrirem, tendo um controle emocional do que vocês querem para vocês. Entende? Esse é o nosso objetivo. É maravilhoso quando, com certeza a Lê tem a mesma, como ela compartilhou aqui com a gente, né? A questão de pegar um paciente e falar, Dani, eu consegui isso, olha. É, Gente, quando a pessoa, ela às vezes vem com tantas travas, sabe? E a gente ouvir que ele conseguiu dar um passo que ele, no momento, não pensou que conseguiria alcançar. Gente, isso não tem preço, isso é maravilhoso. Um objetivo do terapeuta, do mentor, é esse, é ajudar vocês a voarem com as com suas próprias asas. Esse é o certeza. nosso objetivo. Com certeza. A gente conversou também sobre a importância desse hábito semanal, né? E até coloquei, quando não existe o hábito semanal de autocuidado, a conta não fecha. Foi uma frase que você falou. Isso aí. E eu vejo muito isso acontecer, muito. De a pessoa não conseguir realmente, às vezes até começa bem, tá, Dani? Não consegui, tá Uhum. total, daqui a pouco na primeira, segunda, na terceira semana já não vai, na quarta nem fala nada, e a pessoa começa a se cobrar, fica com vergonha, fica frustrado. Então, o que você pode dizer para a pessoa manter essa constância? Gente, a primeira coisa que eu converso muito com meus pacientes sobre isso é que, gente, é natural, tá? Você começar de uma forma e você dar uma falhada. Na sua opinião, a gente, eu falhei disso. Gente, é normal. Mudar hábitos não é de um dia para o outro. Se a gente for pensar bem, a gente está 30 anos agindo da mesma forma, ou para alguns um pouco menos.
porém você está muitos anos agindo da mesma forma, que é o que nós falamos lá no começo da live, se sabotando. A terapia, ela te ajuda nisso, a você conseguir enxergar esse seu auto-sabotar, né? Essa sua auto-sabotagem, né? Falando de uma maneira correta, né, gente? A auto-sabotagem. Ela te ajuda você a entender, porque às vezes você não sabe que você está fazendo as coisas da forma errada, né? Então, se você não consegue enxergar isso, você automaticamente você não muda. Então, quando a gente consegue fazer o paciente entender aonde ele está errando, ele começa a dar os primeiros passos para mudar. Porém, não vai conseguir fazer a mesma coisa, porque é uma luta, gente, de você com você. Sabe? Acordar cedo, por exemplo. Eu tiro isso por mim, gente. Eu odiava acordar cedo. Eu odiava. E eu tinha que passar a acordar cedo. Eu odiava. Não tem outra palavra para identificar. Eu odiava acordar cedo. Só que eu precisava acordar cedo para me conseguir dar conta das minhas coisas. Eu decidi mudar de profissão. Para quem não sabe, eu não fui, né, terapeuta por toda a minha vida. Eu fui cabeleireira antes. E eu decidi mudar de profissão. Um pouco assim, quase um ano antes da pandemia, vamos dizer assim, né? E de repente eu falei, entrei de cabeça nessa profissão e falei, eu vou mudar, eu quero mudar. Mas já me dá conta do meu trabalho que eu tinha, para o meu trabalho que agora que eu quis, né, passar a ter, eu precisava de tempo. Então eu precisava mudar o meu hábito. Aquela palavra de odiar acordar cedo, eu tive que passar a amar. Porque eu queria mudar os meus 2 anos, a Dani dos 2 anos, eu tinha que mudar. Então, se hoje eu sou uma terapeuta formada e posso, né, ajudar outras pessoas, é porque eu me forcei, entende? A mudar a minha forma de agir e de pensar. Eu entendi que para mim fazer coisas para mim lá na frente, pensando na Dani do futuro, eu precisava mudar a Dani do presente. E com Foi fácil? certeza não foi fácil, né? É isso que eu ia falar. Não foi Imagino. fácil, gente. Mas olha os benefícios. Hoje, quando eu vejo um paciente meu, sabe, mandando mensagem de algo que ele realizou, de algo, meu Deus do céu, compensa todos aqueles dias que eu acordo até hoje, sabe? Criou um hábito. Agora eu criei um hábito, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, agora acordo de boa, né? Porém, no começo foi muito difícil. Mas, gente, tudo é assim. De vez em quando voltava de novo. E é assim, é aquela luta, sabe? De você contra você. Mas é muito gratificante e muito realizador quando você chega, você vai lá, sabe? Fechando a tua conta. Gente, não tem preço. Isso é maravilhoso. Então, faça isso por você. Invista em você com tempo de qualidade, que é o mais importante. Ai, que ótimo. Acho que muitas pessoas que estão aqui precisavam escutar isso hoje. E eu me incluo, porque é sempre importante a gente reafirmar essas palavras para a gente quando a gente está tomando algumas decisões na vida. A gente sabe aonde quer chegar e o que a gente tem que fazer para estar nesse local. Me fizeram uma pergunta aqui antes, né? Vou voltar aqui sobre inglês. Então, deixa eu voltar aqui, gente. É verdade. Diana. Deixa eu ver. Pode ler aí, tá, o Dani, enquanto eu tô aqui. A Ana estava aí concordando, falando que é uma luta mesmo, né? Mudar o hábito. Aí eu falei, é verdade. Letícia, como sabe que começa a aprender inglês para começar a mudar a nossa forma de agir e aprender a colocar inglês na nossa vida? Deixa eu ver se eu entendi, tá? Como essa forma de agir e aprender a colocar inglês na nossa vida. Eu acredito que ela quis perguntar como se coloca o inglês na nossa vida. Isso, o Marilene? Eu não entendi bem a sua pergunta. Se você puder reformular ela, eu fico muito agradecida. E a outra pergunta que eu estava procurando era como podemos dar o primeiro passo para começar a ingressar o inglês na nossa vida? Então, vamos lá. O que você pode fazer? Eu vou falar aqui como quem nunca estudou. Letícia, não sei nada de inglês. O que para mim já é impossível você não saber nada, porque a gente vive num mundo muito globalizado.
Às vezes você não se atentou que você sabe, mas você sabe. Então, a primeira coisa é você entender por que você está fazendo aquilo. Antes de você começar a pegar um livro, um caderno, qualquer coisa, a forma que você vai aprender, a metodologia, por que você está fazendo aquilo. Porque se aquilo não fizer sentido para você, foi o que a gente comentou mais cedo, você não vai continuar. Então, para que você está fazendo isso? Como você pretende usar isso? Não significa que você vai estudar fora, vai morar fora, vai viajar. Não necessariamente. Mas para que você quer? Então, quando você identificou o porquê que você quer, como você se vê utilizando aquilo, a coisa começa a ficar real para você. Aí você vai sentar e ver, ok, o que eu gosto de fazer? Porque aquilo tem que ser gostoso, prazeroso para você. Se você começar a praticar de uma forma que você detesta, como a Dani falou, eu odeio acordar cedo. Você já vai começar esse processo na vida adulta, de uma outra língua, que você está aqui no Brasil. Gente, já é muita objeção, então facilita a tua vida. Eu, quando comecei a aprender, eu tinha um objetivo. Eu era muito pequena, mas eu lembro porque eu quis aprender inglês. Lembro até hoje. Porque eu queria entender as músicas. Meu pai sempre gostou muito de música internacional, minha mãe também, mas meu pai sempre foi mais musical lá de casa. E ele gostava muito de Queen, sabe? Essas músicas, essas bandas. E eu gostava muito de uma música do Freddie Mercury, que era How Can I Go On? Tava tocando muito na rádio nessa época. E eu me emocionava com aquela música. Eu devia ter, sei lá, uns 4, 5 anos. E aquilo me emocionava, Dani, eu ficava, mãe, ele tá falando em que língua? É inglês? Minha mãe estudava inglês na época. Minha mãe eu comecei a pegar o livro dela do curso para ver se eu conseguia entender alguma coisa, nem mal sabia ler. E o meu sonho era entender o que ele estava falando naquela música, que ele se emocionava tanto, sabe? E quando eu comecei a entender, eu lembro até hoje, a primeira música que eu entendi toda em inglês, que foi aquela música do Titanic, que deu no curso, esqueci a música agora. My Heart Will Go On. Eu aprendi a cantar essa música, eu tinha 11 anos de idade. E eu cantei pra família, eu com 11 anos, lá numa festa de família, cantando a música todinha em inglês. E foi a primeira música que eu entendi. Aquilo pra mim deu uma satisfação tão grande. E eu comecei, depois entro na vibe Backstreet Boys, que eu tô até com a caneca deles aqui, sou apaixonada até hoje. Comecei a pegar a letra deles, então assim, o que me motivou foi a música, gente. Não era pra nada, eu era criança, adolescente. Eu queria só entender as músicas. E com o tempo, aquilo dali foi ficando sério. Eu comecei a gostar. Eu comecei a usar no trabalho, comecei a trabalhar cedo, né? Enfim, uma coisa foi levando a outra e hoje eu tô aqui. Mas eu aprendi a amar a língua. Porque aquilo dali começou a criar em mim memórias e coisas boas. Então, se você está começando a aprender agora, associe o inglês com coisas boas. Faça com que ele seja parte da sua vida, seja um aliado, não algo que chato, é difícil. Isso aí, tudo na vida é difícil, gente. Se você for parar pra pensar, viver é difícil. É verdade. Mas a gente tá aqui, né? Então, se vocês quiserem mais informações, de novo, lá no meu canal no YouTube, tanto aqui no meu Insta, lá no meu canal no YouTube. Gente, é difícil pra mim falar assim, Insta, YouTube, eu tô tentando, viu? Mas vamos lá. Nos meus canais, o link tá aqui no meu perfil, vai lá que tem muita informação gratuita para você que está começando agora. Meus vídeos aqui também. Então, e se você quiser saber mais, me manda mensagem por direct, tá? Aqui por DM. Pessoal, vamos deixar suas perguntas aqui que eu tenho mais 5 minutinhos de live, tá? Deixem suas perguntas agora ou nunca, que eu não sei quando será a próxima live, sendo bem sincera. Então, deixem suas perguntas aqui para a Marilene sobre o tema priorizar-se. Para a Dani. A Marilene tá mandando toda a pergunta, que eu até falei o nome dela. Para a Dani sobre o tema priorizar-se. Dani, pode fazer suas considerações finais, tá? Por favor. Então, para lembrar, gente, não esqueça que priorizar-se ou pensar em você não é um ato de egoísmo. Lembrando de novo, batendo nessa tecla que a gente tem que entender isso. Não é um ato de egoísmo. Também não é de forma nenhuma desconsiderar os sentimentos das outras pessoas. Pelo contrário. O objetivo é encontrar um equilíbrio das duas coisas. Para que assim
conseguimos, para que desta forma, né, a gente consiga ter uma vida com mais qualidade e prazer próprio também, porque não adianta nós procurarmos dar prazer, ajuda, felicidade para outro quando nós não estamos se sentindo bem, né, com a gente mesmo. Para você acalentar, você precisa se acalentar, gente. Lembra disso, tá bom? Para você amar, você precisa se amar. Não, tem que ser uma troca. E não é justo você só dar e nada aqui, ó. Mas não é receber só de fora, não, gente, né? Procurar. É se você não se dá, não tem como a gente exigir do outro. Bota isso na cabeça de vocês, tá? Eu já ouvi já de coisa de falar assim, eu mereço ser feliz e coisas desse tipo. Gente, preste atenção. Nós temos por obrigação nos fazer feliz, tá? Isso é uma obrigação pessoal. Não é uma obrigação do outro fazer a gente feliz quando nós não se fazemos feliz. Se você já é infeliz tendo a sua própria companhia, fica complicado ver um terceiro, um segundo, para te acrescentar algo que já deveria estar dentro de você. E tá gostar bom? Aí isso também da sua companhia, né? Que você, nem você gosta. eu não gosta, não tem como o outro gostar, gente. É uma questão, parece um pouco, né, clichê, mas, gente, é a realidade. As pessoas esquecem disso. Elas querem que um outro entre para fazer ela feliz. Mas se você não é feliz, gente, o pode entrar quem for. Não vai rolar. Não é assim que funciona. Então, o autocuidado, ele entra nessa questão. É onde entra relacionamentos saudáveis. Às vezes a gente precisa mudar as pessoas que estão na nossa volta, tá? Não estou falando aqui para divórcio, nada, pelo amor de Deus, tá, gente? Não me entenda errado, não. Senão o pessoal, a Dani que mandou, olha o problema. Tá, não foi pelo isso. Amor de Deus, tá, gente? O que eu estou falando aqui é a importância do autocuidado, do autocuidado, da questão do amor próprio, que você precisa entender e saber o que você quer para você. Tá bom? É disso que eu tô falando. Exatamente. E, mais uma vez, tanto o meu trabalho quanto o trabalho da Dani, nós, cada uma na sua área, né? Mas o que nós fazemos é ajudar, não ajudar, mas impulsionar. Eu gosto assim, eu gosto dessa palavra, impulsionar vidas, impulsionar pessoas para que a trajetória delas seja uma trajetória agradável. Não precisa fazer tudo sozinho. A gente às vezes tem uma mania feia de fazer tudo sozinho, quer dar conta de tudo, eu vou fazer tudo. E não é assim. Então, se você quiser impulsionar a sua vida, a sua carreira, me procura. Se você já tem uma noção de inglês, tá? Porque as pessoas com quem eu convivo, né, e faço essa mentoria, tem que ter alguma noção já da língua para que a minha metodologia funcione. E se você já tem alguma noção, me procure. Com certeza eu vou ter o maior prazer de falar com você. E como faço para te procurar, Dani? Quem quiser aí se conhecer mais, fazer esse processo de autoconhecimento. Isso aí. Então, quem quiser, né, me procurar, vai ser um prazer, né, e uma honra poder ajudá-los. Tenho meu telefone, que é o 219-8616-8712. E lá no Insta da Nabi, gente, fica à vontade. Também trabalho em Campo Grande também, que é ali, meu Deus do céu, eu falei que eu ia te mandar o endereço, não te mandei. Foi, né? não tem problema. Fala o endereço que o pessoal vai pegando. Campo Maior, tá bom? Perto ali do Presunic. E tá lá no Insta, gente. Vai lá. Isso. É Nabi Terapias. Eu tô tentando colocar aqui. Nabi Terapias. Vai lá, procura. Tem lá o número, o telefone. Pode entrar em contato também. Além de trabalhar também por online, também atendo também lá em Campo Grande, tá bom? Lá no consultório. Fiquem à vontade, vai ter um prazer conhecer. Só que lá eu só trabalho sábado e sexta e sábado, tá bom? Ótimo, fala isso. Qualquer coisa, por favor, entre em contato lá no meu DM, lá no meu Insta. Isso aqui, já coloquei embaixo, tá, gente? Nabi Terapias. E para quem tá aqui comigo, perguntaram no meu canal no YouTube, tá aqui logo aqui mesmo no Insta, na página principal tem um link lá. Nesse link você vai ver algumas opções, tá lá, canal no YouTube. Vai lá, se inscreve,
ativa as notificações, que tem um monte de vídeo lá. Tem todas as lives que eu participei, quase todas. Lives que eu participei, eu já coloquei lá, tem vários assuntos. Desde entrevista de emprego, inglês, inglês para crianças, como que as crianças aprendem a língua inglesa. Tem live eu falando com outra professora só sobre o processo de mentoria. Então, quem quiser saber mais, corre lá que já tem muita informação boa. Essa live vai estar disponível lá na próxima semana, porque eu sempre deixo uma semaninha aqui, só aqui, para dar, né, prioridade para quem esteve aqui conosco. E depois eu coloco lá no canal, no YouTube. Pessoal, muito obrigada. Dani, muito obrigada mais uma vez pela sua presença sobre essas informações tão enriquecedoras. Fico muito contente em você ter aberto aí a sua disponibilidade, compartilhar hoje com o meu público tantas informações que com certeza vão agregar demais na vida de todos que estão assistindo aqui. De novo, gente, compartilhe depois, mesmo após você assistir, tá? Compartilhe essa live com todas as pessoas que você tem certeza que podem ser ajudadas com essas informações, que são tão importantes e ricas. É sempre bom a gente relembrar que nós temos que nos priorizar, né? Então, muito obrigada, Dani. Isso aí, gente. Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada, gente. Todo mundo que tirou esse tempinho aí dessa noite para apoiar a gente também, né? Eu, a Lê, ver aqui as informações. Muito obrigada, gente, demais pelo tempo de vocês. E até a próxima, né, gente? Verdade. Olha, a Marilúcia falou... Marilene, desculpa, falou. Meninas, gratidão sempre. Amei muito a live. A Ana também falou, foi maravilhoso. Pessoal, vai falando aí que eu ainda tenho 2 minutinhos aqui para vocês, viu? Só para ler o que vocês estão colocando. Como podemos ter acesso às suas aulas e qual é a forma de aprender sem sair de casa? Eu trabalho só online. Eu, diferente da Dani, eu não trabalho presencialmente, eu trabalho só online, com pessoas do Brasil e fora dele. Então, é só a gente conseguir conversar, eu ver o melhor dia e horário. Mas antes disso, eu sempre peço para que vocês preencham o formulário. E tá também no link no meu perfil. Tem um formulário lá de análise de necessidades. Você vai preencher esse formulário, vou ter acesso a essas informações. E daí eu vou agendar com você uma assessoria gratuita, tá? De 15 a 20 minutos, em que eu vou conversar com você sobre essas informações que estão lá no formulário. Aí sim, eu vejo se e como eu posso te ajudar, porque é caso a caso mesmo, não tem nada pré-pronto, pré-definido, eu não trabalho assim. Eu trabalho de forma 100% personalizada. Então, através dessas informações, eu consigo já te dar uma assessoria, te explicar como você pode, o que você pode fazer de fato já para colocar o inglês na sua rotina e você decidindo e vendo, olha, eu quero fazer isso, eu estou no momento para fazer isso, a gente já marca uma outra reunião e a gente fala sobre a sua trilha de aprendizagem, que é o que você vai aprender, quantas vezes por semana, questão toda parte administrativa, a gente fala sobre isso também, tá? Então, Marilene, amei a sua pergunta, é de forma 100% personalizada. Tiver interesse, ou quem estiver assistindo depois tiver interesse, só preencher o formulário, ok? Minha mãe mandou, meu Deus, gente, filha, eu estou muito orgulhosa de vocês. Obrigada, mãe. Chega o olhinho e fica brilhando. Te amo, mãe. Gratidão por tudo, Marilene, é nós que agradecemos. Pessoal, é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Beijo, beijo, Dani. Tchau, tchau. Tchau.